nossa surpresa, justamente no período que a gente está aqui em São Paulo, tem uma exposição do Sebastião Salgado sobre a Amazônia e a gente não podia perder esta oportunidade de ver o trabalho desse excelente fotógrafo brasileiro. Sebastião Salgado é economista de formação e não foi um economista qualquer. Doutorado pela Universidade de Paris, serviu como técnico de diversos organismos internacionais. Em 1970, em uma viagem a trabalho para a África, realizou sua primeira sessão de fotos. Daí não parou mais. Em 1986, lançou seu primeiro livro, Outras Américas, trabalho que retrata a pobreza na América Latina. Em Amazônia, seu mais recente trabalho, durante 6 anos, Sebastião Salgado viajou pela Amazônia brasileira e fotografou a beleza inigualável dessa região extraordinária. Você curte conosco um pouquinho deste trabalho. Quando vier a São Paulo, não deixe de atentar para as atrações, culturais do SESC, por exemplo. E a gente vai deixar aqui então o endereço eletrônico para vocês conferirem, quando vierem para cá, conferir o que está rolando na cidade, o que vocês podem ver de interessante. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic, but maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Estamos no Mercado Municipal de São Paulo. Esse prédio foi projetado pelo mesmo arquiteto que projetou o Teatro Municipal e a Pinacoteca. Aqui é um espaço que recebe turistas o tempo todo, cerca de 50 mil pessoas passam aqui por semana, e é um prédio incrível, foi fundado em 1933. É uma experiência que você vir a São Paulo você não pode deixar de fazer. E é aqui que a gente tem um dos lanches mais conhecidos, que é o sanduíche de mortadela. A gente vai ver daqui a pouco. Acabamos de experimentar o sanduíche de mortadela do Mercadão. Daqui a pouco nós vamos comer outras iguarias daqui de São Paulo. E por falar nisso, a culinária paulista, agora ela tem sua origem, da base, muito da comida dos indígenas, por conta da chegada aqui dos europeus, esse primeiro contato, e a partir então dos processos migratórios, outros pratos foram sendo incorporados, outros pratos e outros ingredientes incorporados na dieta, Então a gente tem aqui a mortadela, daqui a pouco vem o pastel de bacalhau, daqui a pouco vem uma massinha também, pra gente se deliciar nessa aventura gastronômica.
Municipal de São Paulo foi inaugurado em 1911. Ele foi inspirado na Ópera de Paris. Foi construído aqui para atender, né, os desejos da elite paulista de estarem integrados, né, uma cultura assim, como a da Europa, né? Enfim, é um prédio muito bonito que fica localizado aqui no centro histórico da cidade de São Paulo. Aqui no Vale do Anhangabaú, em 16 de abril de 1984, foram reunidas cerca de 1,5 milhão de pessoas num grande comício pelas diretas já no Brasil, né? O Brasil estava saindo da ditadura militar e havia esse clamor popular, né, para que as pessoas pudessem novamente escolher os seus representantes de forma direta, né, numa democracia que assim a gente queria que o Brasil voltasse a ter. Um dos prédios mais famosos e históricos aqui da cidade de São Paulo é o edifício Martinelli. Suas obras começaram em 1922 e ele foi inaugurado, ainda incompleto e às pressas, em 1929 com apenas 12 andares. Ele chega a ter 30 andares em 1934 e em 1947, né, até 1947, ele foi considerado, né, um dos maiores prédios do Brasil, na verdade o maior arranha-céu do Brasil nessa época. Ele hoje, né, não pertence mais à família Martinelli. Ele abriga um centro comercial, estruturas públicas e há uma visita guiada. Entretanto, nesse período de pandemia, essa visita ainda não está ocorrendo. Algumas coisas já estão abrindo aqui em São Paulo, então é interessante quando você vier, né, se informar sobre essa visita a esse prédio que é um ícone da cidade de São Paulo. Outro prédio importante e símbolo da cidade de São Paulo é o hoje chamado Farol Santander, conhecido, né, pelos paulistas como Banespão, né, que era o prédio do Banco do Estado de São Paulo. O prédio ele é aberto à visitação, tem uma série de cafés e restaurantes aqui também, e a partir dele é possível você ter uma vista panorâmica da cidade. Né, tem visitas, né, e você compra um ticket para poder também chegar a esse nível que tem a vista da cidade. Infelizmente a gente não conseguiu entrar porque estava fechado, né, no período de carnaval. Estamos na Galeria do Rock, um outro ponto de interesse, né, de turismo aqui na cidade de São Paulo, conversa com a história dessa região do Vale do Anhangabaú. Essa galeria, né, tem um nome oficial, são Grandes Galerias, é o nome, Grandes Galerias, e ela foi inaugurada nos anos 60. E aqui funcionava uma série de lojas de alfaiataria, né? No final, lá por volta dos anos 70, abriu-se aqui uma loja punk. E a administração, os outros lojistas não gostaram muito porque atraía um tipo de tribo, né, que não combinava muito com as pessoas que frequentavam aqui. Né? Também havia, né, consumo de drogas e tudo mais, e o pessoal não estava gostando, então ficou proibido a abertura de lojas punk. Depois que começaram a abrir shopping centers, as galerias como um todo, né, começaram a perder, né, clientes, lojas começaram a fechar e aqui o espaço foi se esvaziando. A partir dos anos 80, essa proibição de não ter mais lojas punks acaba e começa então a ter a abertura de lojas
de disco, com vários gêneros, com predominância para o rock. Então outras lojas com essa mesma temática começaram a abrir aqui. Não só rock, punk, hip hop. Hoje é uma galeria em que você encontra produtos de todas as tribos urbanas, né? Ainda mantém esse nome de loja de galeria do rock, mas aqui você vai encontrar hip hop, produtos para skatistas, enfim, uma diversidade de lojas que conversam, né, com a cultura urbana de uma forma geral. Estamos no famoso Bar Porto Chique, que fica no Largo do Paissandu, e aqui é um prédio que tem histórias muito interessantes, né? Ele era frequentado pela alta sociedade de São Paulo, é um prédio de 3 andares, embaixo o bar, e nos 2 de cima era a maison de Madame Fifi dos franceses, né? Ou seja, um lugar para homens adultos, né, frequentarem. Enfim. Bom, mas não é disso que a gente vai falar agora, a gente vai falar que aqui também foi criado o famoso sanduíche Bauru, que um estudante, né, Casimiro Neto, frequentava aqui e um dia lá resolveu ditar para o chapeiro um lanche que ele tinha visto numa revista. E o lanche consiste num pão francês, com rosbife, queijo, tomate e, enfim, ele ditou e o pessoal resolveu, né, seguir a moda dele. Bom, as pessoas começaram a pedir um lanche como o de Casimiro, que era da cidade de Bauru e tinha o apelido de Bauru. E ele falava, eu quero um lanche igual ao do Bauru, um lanche igual ao do Bauru, e virou Bauru. Então é aqui que nasceu o verdadeiro Bauru, que a gente pode encontrar em outras partes do país, mas que hoje, né, ele é considerado patrimônio imaterial de São Paulo. Da Semana de Arte Moderna, a gente não poderia deixar de visitar uma exposição que trata do tema do modernismo, do que é ser moderno. E aqui no Centro Cultural da Fiesp tem uma exposição gratuita que fala, né, do ser moderno, né, antes, durante e depois da Semana de Arte de 1922. A exposição é grátis e você entra no site direitinho para ver até quando ela fica aberta, né, e não perca essa oportunidade se você estiver passeando por aqui para poder conhecer um pouquinho mais, né, do nosso país por meio da arte. A Avenida Paulista tem várias atrações culturais, né? E muitas bem pertinho uma das outras. Uma delas é o Sesc da Paulista, que é um mirante que você consegue ter uma visão panorâmica da cidade. Acontece que para você poder entrar aqui, você tem que agendar previamente, né? A visita é gratuita, mas precisa desse agendamento.
Infelizmente a gente não conseguiu agendar para o horário que a gente tinha disponível e a gente não conseguiu entrar. Mas fica aí então o motivo para voltar mais uma vez a São Paulo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações e até a próxima viagem. Tchau, tchau!